Em permanente transformação, o direito de família tornou-se mais efetivo e resolutivo ao adotar métodos de autocomposição, como a conciliação e a mediação. Que outras evoluções ocorreram nesse campo do direito que muito diz da vida das pessoas e da vida em sociedade? Esses são os principais temas de hoje do Conexão AMMP, um programa da Associação Mineira do Ministério Público destinado a divulgar e destacar o pensamento e a ação dos associados. Sobre o assunto colocado, nós vamos conversar com o promotor de justiça da comarca de Belo Horizonte, em Vara de Família, Luciano Badini, que também é diretor-presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais. Doutor Luciano, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer falar com o senhor aqui. A alegria é muito grande minha, Orion. Muito bom te rever, muito bom participar do programa da nossa associação. Vai ser uma alegria a gente bater papo sobre esses temas aí, sobre o direito de família de hoje, o processo de família de hoje. Bem, nós é que agradecemos. E a você que nos acompanha, inscreva-se no canal da AMMP no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Vencedor do Prêmio Inovar 2010, categoria Ministério Público, tema Justiça sem Burocracia. Dr. Luciano é coautor do Manual de Negociação e Mediação para Membros do Ministério Público, publicado pelo CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, e está lançando agora, neste ano, o Manual de Processo de Família, pela editora De Plácido. O senhor aborda o direito de família como um estudioso e também por sua intensa experiência profissional. Que cenários vamos encontrar nos dias de hoje nessa complexa matéria? Orion, eu fiquei muito tempo no interior do estado, um bom tempo no interior do estado, e trabalhei como promotor de família. Depois vim para Belo Horizonte, exerci cargos em administração, coordenando a área de meio ambiente do Ministério Público, inclusive. Então, fiquei afastado da área de família. E, olha, o que eu percebi foi uma mudança muito grande no processo de família, no direito de família. Quando eu estava lá no interior do estado, né, quando trabalhava até o final dos anos 90, vamos botar assim, nos anos 90, o processo de família era um processo extremamente litigioso e que o próprio sistema de justiça fomentava o litígio. Acho que aqueles que nos assistem devem se lembrar. Eu me lembro que os processos, as ações de divórcio, eram ações em que havia uma discussão muito grande, um litígio muito grande, que era exposto na vara de família. As partes, na verdade, ali, elas faziam uma exposição das suas próprias intimidades, a sua vida íntima era descortinada naquelas ações, naquelas audiências, porque era necessário uma identificação de quem teve a culpa pelo fim do relacionamento conjugal. Eu tomei, Orion, um grande susto e uma surpresa positiva quando retornei há 4, 5 anos para as varas para atuar em varas de família. E tomei um susto muito bom, porque, na verdade, o divórcio hoje, ele não tem, por exemplo, né, acho que é um exemplo que a gente deve enaltecer, eu me lembro daquela novela, nas novelas dos anos 70, 80, falando, eu não te dou o divórcio, eu não vou conceder o divórcio. Isso não existe mais. O processo de família, de 2010, especialmente para cá, ele sofreu uma guinada muito grande. E essa guinada, ela foi marcada por um princípio que é um princípio, eu acho que extremamente relevante, que é o princípio da mínima intervenção do Estado nas relações familiares. Então, por exemplo, o divórcio hoje, basta que uma das partes diga, eu quero me divorciar. E o divórcio, direito potestativo que será decretado, independentemente da vontade do outro cônjuge. Acho que essa questão do divórcio, ela já demonstra bem como mudou o direito de família. O direito de família de antes era um direito de família com foco no passado da relação familiar, para levantar quem teve a culpa pelo fim daquele vínculo matrimonial, por exemplo. O direito de família de hoje é um direito com farol no futuro da relação familiar, para reconstituir as relações familiares. O senhor fala até mesmo no livro que, além da solução dos conflitos, né, pacificar também, que é uma função do sistema de justiça, busca ainda promover a repactuação dos arranjos familiares. Até onde pode ir essa repactuação? Acho que esse é o foco do direito de família, a repactuação dos arranjos familiares. Sempre digo em audiências, né, que a família daquele menor, hipótese do divórcio, vamos ter que discutir guarda, convivência familiar, regime de visitas, alimentos em favor do menor. A família daquele menor vai continuar sendo, durante muito tempo, durante a vida inteira, formada pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus pais, né, pelos seus genitores, enfim. Aquela família do menor, ela vai continuar. Então, nós temos que definir uma repactuação orientada para o futuro das relações familiares
que permita a esse menor, a essa criança, a esse adolescente, o acesso a um direito que é um direito sagrado e que deve orientar todo o direito de família, que é o direito à felicidade. Então, assim, essa é a função do operador de direito de hoje. E engana-se aquele operador de direito, promotor que seja, procurador, juiz, defensor, advogado, que entenda que o direito de família é o direito do conflito, em que vai ser um palco em que as partes vão ter que demonstrar os seus argumentos jurídicos em 30, 40, 50 laudas de uma contestação, de uma inicial, de uma ação. O direito de família é o direito com foco na resolução do conflito. O bom operador do direito hoje, o bom advogado, o bom defensor público, o bom juiz, o bom promotor, é aquele que não tem só a formação jurídica. Tem a boa formação jurídica, é obrigação para exercício funcional. O bom operador do direito é que tem um perfil voltado para a autocomposição, para a conciliação, para a utilização do processo como um instrumento de autocomposição, de resolução de conflitos, de repactuação dos arranjos familiares sobre novas bases e voltadas para assegurar, essencialmente, o direito à felicidade daqueles que são os destinatários dos nossos melhores esforços. Doutor Luciano, como é que se relaciona tudo isso aí com a efetividade, o tempo razoável de um processo? Eu acho, Orion, eu pensei muito sobre isso, e quando eu voltei para a área de família, eu tinha muito essa coisa, eu falei assim, gente, às vezes o processo de família, ele demora muito. Demora. Se você pegar, né, o artigo 4º do Código de Processo, para aqueles que atuam na área jurídica que possam nos acompanhar aí, ele estabelece que o processo tem que ter um prazo razoável. Prazo razoável não é prazo curto. Não é necessariamente que o processo tenha que ser célere. Por vezes, o processo de família, ele não se coaduna, ele não com celeridade. O processo de família, às vezes, e não raro, ele demanda um tempo de maturação do processo, mas essencialmente de maturação das partes. E o processo, por vezes, ele permite que haja uma maturação das partes. E por isso, nós temos no CPC de hoje, que é fantástico, o CPC de 2015, sob esse ponto de vista da autocomposição, a possibilidade de fatiamento do processo. Antes, o processo tinha uma sentença lá no fim. Essa sentença decretava divórcio, definia a guarda, definia regime de convivência, definia alimentos no fim do processo. Hoje não. Vamos supor que eu tenha, numa audiência inicial de conciliação, lá no iniciozinho do processo. Hoje o processo de família é assim, eu tenho uma petição inicial e tenho uma audiência de conciliação antes da contestação. Isso é uma inovação fantástica. Antes até de que haja contestação, há a oportunidade da conciliação. E nessa audiência de conciliação, com muita frequência, Orion, nós temos a possibilidade de acordos parciais. Acordos parciais sobre, por exemplo, qual o formato da guarda, compartilhamento da guarda, que é a regra, isso é definido lá no iniciozinho do processo. Regime de convivência familiar, regime de visitas, não raro é definido lá no iniciozinho do processo. E, curiosamente, o processo em relação a essas questões, lá no início, ele é extinto, parcialmente. Ou mais até, nós temos a possibilidade de acordos provisórios sobre um regime de convivência. Por exemplo, eu defino, compartilhamento de guarda está definido? Está definido. Então, em relação a isso, acordo parcial, processo extinto com sentença, lá no início. Ele vai seguir em relação aos outros pontos. Mas as partes têm dúvidas, falam, olha, o regime de convivência que eu queria é esse, mas será que vai dar certo assim? Acordo provisório, isso é negócio jurídico processual, para aqueles que nos acompanham da área jurídica, artigo 190 do CPC. Faz-se um acordo provisório, estabelecendo que a guarda vai ser exercida daquela forma, a visitação vai ser exercida de tal forma, até uma nova audiência ou uma nova deliberação judicial. Então, é um direito muito diferente daquele direito que era de fomento a conflito e com uma decisão única de sentença lá no fim. Lógico que tinham decisões interlocutórias, decisões no curso do processo, mas esse direito de hoje é um direito muito interessante, é foco na resolução. E o senhor está valorizando, priorizando a justiça multiportas, né? Se opondo àquele sistema demandista clássico, ou seja, existem outras formas de solução de conflitos. Exatamente, Orion. Eu acho que hoje o processo de família é um processo destinado à autocomposição. É um processo voltado para o consenso o tempo todo. Aqueles que ingressarem, e é evidente que há os que ingressam, com uma ação para utilizar o processo como instrumento de vingança ou de vindita, isso há, não tem dúvida em relação a isso. Mas aqueles que têm esse perfil ou essa pretensão de usar o processo só para espezinhar, para criar uma dificuldade, eu sinto informar, mas o processo de família ele é todo voltado para a conciliação. E todos os operadores do direito têm por obrigação
o fomento à autocomposição e a resolução negociada, consensual, pactuada do conflito. Uhum. Até porque, se não for pacificado, ficar mal resolvido como aquele relacionamento, nós teremos outros conflitos, alienação parental, quer dizer, nunca acaba esse conflito de família. Então, é importante esse papel do Estado no sentido de ter responsabilidade também pela proteção das crianças e adolescentes, que são pessoas em desenvolvimento, não é? Isso, sem dúvida. Eu trabalho com fantásticas juízas aqui em Belo Horizonte. Fantásticas. Ótimas juízas, pessoas queridas do bem, querem fazer a coisa certa, vocação para a área de família. Ponto. Mas eu sempre digo, nas audiências de família, que a sentença verticalizada, imposta, que vai definir isso ou aquilo, ela resolve o processo. Ela não resolve o conflito. Então, quando nós não temos a sabedoria ou a maturidade para construir um acordo que seja mutuamente satisfatório, com múltiplas renúncias que há, as partes têm que abrir mão de alguma coisa sempre, é um processo de autocomposição. Quando nós não temos esse cenário, nós temos a necessidade de uma decisão, de uma sentença. Por mais qualificado que seja o juiz, a juíza, eu tenho a aventura de trabalhar com brilhantes juízes no caso, essa sentença judicial ela resolve o processo. A consequência disso é que nós passamos a ter novas e novas ações. Teve um caso recente, nós fizemos até uma audiência de conciliação, uma audiência especial de conciliação, pode ser realizada em qualquer momento do processo, em que havia, salvo engano, 8 processos. E a mãe disse, olha, mas meu caso não é resolvido. E eu disse, sim, o caso da senhora foi resolvido pela justiça. Em todos os 8 casos, houve sentença, e sentenças proferidas num prazo absolutamente razoável. O problema é que a sentença resolve o processo. Ela não vai resolver o litígio e o conflito. E para resolver litígio e conflito, tem que haver sabedoria e maturidade das partes para construir um acordo que seja, eu não digo nem mutuamente satisfatório, às vezes minimamente satisfatório para as partes. Isso é que é necessário. Do contrário, a tendência é que as partes utilizem a justiça como um instrumento para resolver todo e qualquer conflito. Eu tive um caso que a parte entrou com a ação só para modificar um dia da visita, queria pegar o filho e entregar na segunda e não no domingo. Isso não existe. Isso é falta do diálogo. O direito hoje é um direito com foco, o direito de família é um direito com foco na construção do consenso. Mas se não puder construir o consenso, que seja um direito que seja um instrumento, e uma justiça que seja instrumento de resgate de diálogo das partes. E num cenário tão polarizado, num país tão polarizado, num mundo tão polarizado, resgate do diálogo já é um passo extremamente importante que deve ser trilhado, acredito eu, pela justiça de família, pelos operadores de família e pelas partes. Pois é, doutor Luciano, a conciliação e mediação são técnicas a esses conflitos de família que têm solução quase para tudo, né? É intuitivo ou ele requer uma técnica? Ele requer uma técnica, Orion. Evidentemente, a gente tem feito aí cursos, né, dado cursos aí pelo país aí para colegas, para promotores especialmente, né, até pelos próprios CNMT, eu rodei o país inteiro praticamente, com cursos de técnicas de autocomposição voltados para promotores, né. E eu acho que, em todos os lugares, eu acho que eu só não fui em 2 ministérios públicos, fui em Ministério Público Federal, Trabalho, enfim, mas Ministério Público Estadual, salvo engano, foram 2 que eu não fui até hoje. Em todos, eu identifiquei brilhantes conciliadores que nunca tinham passado por um curso de autocomposição, de técnicas de autocomposição. Intuitivamente, eles eram bons conciliadores. Mas se você tiver o domínio de algumas técnicas, normalmente eu tento ensinar aí 5 técnicas de conciliação, técnicas de autocomposição, eu acho que ajuda muito. Você sabe que eu estava na área de família, né? Fiquei lá na área de meio ambiente, fiquei lá durante muitos anos. E uma das razões que me levaram a retornar à área de família era justamente porque eu percebia que nos conflitos, no caso, nas questões ambientais, as técnicas de autocomposição, no caso, técnicas de negociação, o Ministério Público é negociador do conflito ambiental, elas funcionavam muito bem. Mas eu tinha uma preocupação, e eu falei, gente, será que essas técnicas, no caso de conciliação, elas funcionam para resolver um conflito familiar? Elas funcionam numa audiência de família que o tempo é de meia hora, 1 hora no máximo. Será que eu, como promotor, que não conduzo a audiência, consigo usar essas técnicas? Foi um desafio. E eu fiquei absolutamente impressionado como funciona.
como essas técnicas, poucas técnicas, mas se elas forem utilizadas, elas têm um efeito fantástico na resolução dos conflitos. E acho que demonstram que, se funcionam essas técnicas em conflito familiar, em que há a emoção, que há o sentimento, né? E a emoção e o sentimento, elas devem ser sempre validados, mas elas dificultam o acordo naturalmente. Mas se essas técnicas funcionam em acordos de família, funcionam em questões de família, naturalmente, em todas as outras áreas, elas terão maior facilidade de utilização e de êxito também. Inclusive no campo criminal? Essencialmente também no campo criminal, em que nós temos agora já a utilização, né, de uma forma bem sedimentada em todo o país, aí, dos chamados acordos de não persecução penal. Né? Então, os colegas têm utilizado as técnicas. É curioso, porque as técnicas, por exemplo, que eu usava como promotor de meio ambiente, fizemos grandes acordos aqui em Belo Horizonte. Me recordo, por exemplo, dessas alças viárias do Belvedere, foram frutos de autocomposição e técnicas de negociação que foram utilizadas para viabilizar que as alças fossem construídas pela iniciativa privada, aquelas alças, aqueles que conhecem a capital, próximas ao BH Shopping. Isso foi fruto de acordo, isso foi técnica de negociação. Agora, aquelas mesmíssimas técnicas para esse acordo, por exemplo, das alças viárias, elas são utilizadas no conflito familiar para discutir, para pactuar os novos arranjos familiares, uma regulamentação de convivência familiar. As técnicas são as mesmas, a forma de abordagem, naturalmente, elas são diversas. E o êxito desse modelo depende de todos, das partes envolvidas, como o senhor disse. E agora, no segmento de justiça, qual que seria o papel do advogado, por exemplo? Eu acho que hoje, e é curioso, os advogados mais brilhantes da área de família que eu tenho identificado nas audiências são advogados que já se perceberam e já perceberam que é necessário que eles tenham um conhecimento das técnicas de autocomposição e que utilizem as técnicas de autocomposição, seja extrajudicialmente, seja judicialmente, para resolver o conflito familiar. Esses grandes advogados, eles dominam essas técnicas e buscam utilizá-las em audiências, solicitando audiências de conciliação, ou mesmo nas audiências de instrução e julgamento, que é aquela última audiência do processo, mas que ela tem hoje, por força do próprio Código de Processo, uma fase conciliatória inicial. Antes, o juiz sempre tentava conciliar as partes, mas hoje ele tem que conciliar as partes, porque é uma previsão legal expressa do CPC de 2015. Então, os advogados se aperceberam. E, não raro hoje, com alguma frequência, nós temos assim acordos extrajudiciais sobre diversas questões que são submetidas à homologação judicial. Ou seja, os acordos são feitos nos escritórios de advocacia. Os advogados hoje têm grandes escritórios especialmente, mas escritórios até menores já têm esse setor, que é um setor destinado a buscar a composição das partes em seara extrajudicial. Feita essa composição extrajudicial, eles só vêm com um pedindo a homologação do acordo extrajudicial. E homologado, aquele acordo passa a ser título executivo judicial. Então, assim, a segurança para as partes é as mesmas. Os advogados já perceberam esse novo filão, esse novo caminho, que é um caminho naturalmente sem volta. Tem várias situações aí, né, no direito de família que evoluem sempre. E é importante sempre observar naturalmente o progresso das crianças e adolescentes, né, esse cuidado com o desenvolvimento deles. A investigação da paternidade, por exemplo, como é que essa questão evoluiu no Brasil? Quais são os métodos mais aplicados hoje? É muito interessante essa questão da investigação de paternidade, Leon. Eu me recordo muito, no interior do estado, né? São Francisco, Lajinha, Rio Casca, Leopoldina, comarcas que eu tive a sorte de trabalhar, Manhumirim, enfim. Eu me lembro que lá nós tínhamos, nessa questão da investigação, não havia, o exame de DNA era uma novidade. E o exame de DNA era caríssimo. Pouquíssimas partes tinham possibilidade de fazer. Mas havia muitas ações de investigação de paternidade. Mas essas ações, elas eram baseadas, as decisões eram baseadas, evidentemente, em prova testemunhal e depoimento pessoal. Qual era a consequência disso? Você tinha uma procedência de uma ação investigatória de paternidade. Procedência. Havia uma prova testemunhal que evidenciava, por exemplo, que havia uma relação única entre aquele casal. Uma relação exclusiva, enfim. Era muito complexa, você tinha que entrar na vida das pessoas. Mas havia uma sentença, e eventualmente recurso, e essa sentença transitava em julgado. Mas ainda assim, o pai declarado, ele não
recebia aquilo, ele não se convencia daquela paternidade. Então, você tinha uma paternidade formalmente reconhecida, mas você não tinha o estreitamento dos laços do pai com o filho declarado pela justiça, porque o pai simplesmente ele passava a se responsabilizar em razão daquela sentença, pelo pagamento dos alimentos. Que nem visitar ele ia, ele não criava o vínculo, não havia o convencimento. O direito de família hoje, no direito de família hoje, o exame de DNA hoje está absolutamente popularizado. Eu digo em Belo Horizonte, que é a minha experiência mais recente, evidente, mas assim, as ações de família, as ações investigatórias hoje são residuais, são poucas ações. Por quê? Porque as partes têm forma, meios de custear esses exames extrajudicialmente, são exames hoje muitíssimo acessíveis, ou então judicialmente, ou em centros, ou em setores, em serviços que são prestados pelo Estado. O Tribunal de Justiça tem um trabalho fantástico aqui em Belo Horizonte, nessa área de reconhecimento de paternidade. É gratuito. Se há uma ação judicial e as partes estão sob o palio da justiça gratuita, o Estado, o Tribunal de Justiça, vai disponibilizar gratuitamente o exame de DNA. Então, o exame de DNA hoje é popular, é acessível e é seguro. Consequência disso é que há um reconhecimento efetivo. Ele é o pai biológico daquela criança. Há a paternidade reconhecida, biologicamente. E aí isso facilita um estreitamento dos laços afetivos. O direito de família hoje não se ocupa só com a questão dos laços biológicos, mas também com a questão dos laços afetivos. O que é interessante, além dessa questão objetiva do DNA, é que eu vi também que esse surgimento da paternidade socioafetiva, né, que considera-se uma coisa muito avançada do ponto de vista humano e dessa autocomposição, né? Como é que surgiu essa oportunidade da paternidade? Hoje é fantástica a sua pergunta, porque nós não temos uma hierarquia entre as espécies de paternidade. Por exemplo, vamos supor que haja um exame de DNA e haja a declaração da paternidade biológica. Tranquilo, o nome do pai biológico vai constar no registro de nascimento daquela criança. Só que vamos supor que essa mesma criança, durante um longo período, ela viveu com a sua mãe e com um companheiro. E esse companheiro, em razão da ausência do pai biológico, ele ocupou aquele espaço como pai efetivo daquela criança. E isso criou um laço, que é um laço, e eu acho isso importante, eu coloco isso até no livro, é meu posicionamento, sabe, Orion? Não é um laço fruto do relacionamento. É um laço que foi criado entre aquele pai afetivo e aquele filho afetivo em razão da vivência dos dois. É um laço que vai perdurar independentemente do rompimento de uma relação conjugal entre o pai e a mãe. São laços que foram forjados no amor, no tempo, na convivência, na cumplicidade, na dor, na angústia e nos momentos de intensa felicidade. E esses laços, eles são perpétuos. Então, há, por parte do direito hoje de família, né, nós temos o Código Civil, é claro, nesse aspecto, a possibilidade da multiparentalidade ser reconhecida. É possível que você tenha no mesmo assento de nascimento, no mesmo registro de nascimento, o nome do pai biológico e dos avós biológicos, o nome do pai afetivo e dos avós afetivos. Não há hierarquia. Se existe a paternidade biológica, pode haver a afetiva concomitante. Então, eu acho que é uma valorização que o direito hoje dá a essa relação de afetividade. É a expressão do amor com reflexo nas relações jurídicas. Que amplia muito o direito de família, né? Agora, quando a mídia entra nesse debate, às vezes entra por vias distorcidas, por celebridades, né? Por exemplo, recentemente, aquela questão da tutela ao tratar o caso da cantora Britney Spears, né? Que gerou uma maior curiosidade na sociedade civil sobre essa questão. Quais são as principais diferenças do processo de curatela no Brasil em relação aos Estados Unidos, por exemplo? A pergunta, mais uma vez, é ótima, né, Orion? Essa questão da cantora, da Britney Spears, é interessante porque, na verdade, lá nos Estados Unidos, o que ela teve, que houve uma tradução equivocada para a divulgação aqui no Brasil. Tá? Na verdade, ela foi curatelada, ela não foi tutelada. Mas fala a tutela da Britney Spears. Não, é a curatela, porque ela é maior. A tutela, em termos do direito brasileiro aqui, até na própria lei americana, que é uma lei de 97, é uma lei que estabelece uma forma de
semelhante à brasileira, tá? De tutela e curatela. Mas, enfim, a tutela no Brasil ela é reservada para menores, em que, por exemplo, os pais são falecidos, ou que os pais são ausentes, ou que os pais decaíram do pacto poder. É o que diz o Código Civil. Menores. Britney Spears estava há anos, há mais de uma década, sob curatela do seu pai. O curioso, Orion, é que eu acho que o sistema brasileiro, o sistema americano, em termos legais, é até parecido. Na verdade, o juiz decretou a curatela e atribuiu o exercício da curatela ao pai dela. Havia só vários questionamentos que ela exercia livremente as suas atividades como artista. E, por tal razão, haveria um questionamento se ela não poderia exercer os atos da vida civil. E o pai exercia em nome dela, com limitações não só sobre o aspecto patrimonial, mas sobre os aspectos mais sensíveis, íntimos, né, da Britney Spears. O fato é que no Brasil houve uma tradução equivocada. Fala-se da tutela da Britney Spears, e você muito bem colocou na sua pergunta, na verdade havia uma curatela da Britney. E essa curatela, a curatela hoje ela tem uma peculiaridade, e quem melhor fala sobre isso é o nosso colega aqui do Ministério Público de Minas, o Nelson Rosenwald. Mas a curatela, ela hoje, ela é deferida, ela é fixada, ela é atribuída, ela é decretada pela Justiça em casos muitíssimos, casos excepcionais. Casos em que, efetivamente, o curatelado, o interditado, como se dizia, ele não pode exercer os atos da vida civil por ostentar condições que o impeçam de fazê-lo. Então, isso tem que estar demonstrado. Não é? Então, normalmente, numa ação de curatela hoje, como é que funciona? Para as pessoas poderem entender por que o caso da Britney seria difícil de acontecer no Brasil. Você tem uma inicial, uma ação pedindo uma curatela provisória. A curatela provisória ela é analisada imediatamente pela Justiça, com uma série de cuidados, documentos, provas, etc. Mas, enfim, tutela de urgência, curatela provisória concedida. Depois, Orion, já há uma audiência de entrevista, em que pessoalmente o curatelado comparece a juízo. Eu tive um caso muito interessante em que a mulher entrou com a ação de curatela do marido. E a curatela provisória foi concedida com base em um laudo que foi produzido pela mulher. Marcada a audiência de entrevista, eu e a juíza fomos ouvir o curatelado, aquele que tinha uma curatela provisória. E ele ostentava tranquilamente condições para o exercício dos atos da vida civil. E questionou o laudo e disse que, olha, eu tenho aqui, inclusive, um laudo que foi recentemente feito, não há nenhuma razão para minha curatela. O que nós fizemos imediatamente? Eu dei um parecer em audiência pela suspensão, pela revisão da tutela provisória, a suspensão da curatela provisória, ele voltou a ser capaz, a juíza acolheu o parecer, e nós determinamos imediatamente a realização do estudo pericial para comprovar se ele ostentava ou não condições para o exercício de atos da vida civil. Veio o laudo e falou, não, ele está plenamente capaz de exercer os atos da vida civil, e a curatela, na audiência inicial, lá atrás, a audiência de entrevista, ela já foi suspensa imediatamente. Então, nós temos um sistema de controle que eu acho que é mais sério nesse aspecto, eu acho que funciona melhor. E fora isso, se você tiver interesse, eu posso falar sobre a tomada de decisão apoiada, que é um instituto muito interessante que foi criado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. Muito bem. Bom, o tema é muito interessante, doutor Luciano, mas aí teremos que fazer vários programas. O Direito de Família comporta várias pautas, não é assim? Gostaria de encerrar a nossa entrevista, como a gente sempre faz com os nossos entrevistados, a respeito da indicação de leitura. Antes, eu gostaria de saber do senhor o que o levou a escrever esse livro, dedicar-se ao tema Direito de Família. Bom, Leon, realmente a razão de escrever esse livro foi a questão que eu acho que às vezes a gente tem que se dedicar a escrever. Falo isso para todos que nos acompanham, né? Porque às vezes o que nós pensamos, a forma que nós atuamos, que nós imaginamos, elas se perdem se elas não forem consolidadas numa publicação. Eu me arrependo muito de não ter escrito um manual de direito ambiental, por exemplo, né? E assim que vim para a área de família, eu falei, assim que eu tiver a possibilidade, eu quero escrever um manual que seja um manual muito prático, muito objetivo, em que qualquer operador do direito, ou até algum interessado pela questão do direito de família, que queira entender um assunto específico, ele vai ter uma leitura breve, de 10, 15 páginas, e vai entender como é que funciona aquele assunto no direito brasileiro e no processo civil brasileiro. Essa foi a razão. Foi pensando até nos novos colegas do Ministério Público que estão ingressando na carreira, ou aqueles que estão fazendo concurso, né? Nós, pela Fundação, aí temos vários
novos colegas que vêm da nossa Fundação Escola, e eles não têm a vivência do direito de família. Eu queria passar essa vivência. Em relação a indicações, evidentemente, eu indico sempre, com muito entusiasmo, o livro do meu queridíssimo amigo, meu professor de sempre, colega do Ministério Público de Minas, Nelson Rosenwald, Cristiano Chaves, né? E que eles têm um livro aí do Direito de Família, que seguramente aí do Felipe Braga Neto, né? Que escreveu agora com eles recentemente também. Então, os três aí têm um livro de Direito de Família, que é um livro fantástico. Toda a publicação do Nelson é uma publicação que merece ser enaltecida. Então, o Nelson aqui seria a minha grande referência, e eu também deixo um registro aí do meu queridíssimo professor de sempre, Gustavo Tepedino, tem um livro muito interessante lançado recentemente também sobre direito de família. Acho que são duas, se posso fazer duas indicações, são as que eu faria. Muito bem, boas indicações, com certeza. Eu conversei aqui com o promotor de família da comarca de Belo Horizonte, Luciano Badini, e falamos aí sobre as transformações do direito em família, que tornou-se mais efetivo, mais resolutivo, adotando métodos de autocomposição, como a conciliação e a mediação. Doutor Luciano, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com o senhor aqui no Conexão AMMP. A alegria foi toda minha, Orion. Muito obrigado, sempre à disposição de vocês. Uma alegria participar desse programa com vocês, esse programa da nossa queridíssima Associação Mineira do Ministério Público. Obrigado. Ok, muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista nos canais da MP no YouTube, também nas redes sociais e no site da associação. Vamos ficar por aqui. Obrigado e até a próxima.